Uma boa noite aos companheiros que nos acompanham através da internet. Bom, nas segundas-feiras nós estudamos o Livro dos Médiuns. E a nossa página de abertura de hoje, que todos têm na mão, o título é Psicografia. É uma página do espírito Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Doutrina, Psicografia do Carlos Bacelli. E vamos lá à leitura da página. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas e estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente, e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços se sabe aproveitá-la e se não a repele. Está lá nos Livros dos Médiuns, segunda parte, no seu capítulo 17. Aí o Odilon Fernandes vem dizendo para nós, a mediunidade mecânica ou inconsciente é rara. De maneira geral, os médiuns de psicografia têm consciência do que escrevem. A mediunidade consciente confunde-se com a intuição. A falta de compreensão da mediunidade leva muita gente a desistir do seu exercício. Se pudéssemos colocar a mediunidade numa equação matemática, teríamos pensamento do espírito manifestante mais pensamento do médium, que é igual à mensagem. Evidentemente que tanto no pensamento do espírito manifestante quanto no pensamento do médium existem um sem número de outros pensamentos interferindo. Um livro ou um autor que o médium tenha lido pode interferir no contexto da mensagem que recebe. Um diálogo que tenha tido, uma conversa familiar, uma preocupação com determinado assunto e assim por diante. Esperar do médium que ele se subtraia totalmente do meio em que vive é esperar um impossível. O médium psicógrafo, consciente ou semiconsciente, não deve permitir que a dúvida lhe prejudique o trabalho. Decida entre querer ser médium ou não ser. É desnecessário que se atormente a vida inteira. Como existem médiuns que vivem mergulhados numa eterna luta contra si mesmos. Se não confiam na própria mediunidade, pode atrapalhar noutro campo. A seara é imensa e podem dar-se ao luxo de escolher. Agora, o médium disciplinado precisa ter controle sobre as comunicações que recebe. Pior do que deixar é acreditar cegamente em tudo. Falar, no caso da psicofonia, ou escrever, no caso da psicografia, o primeiro pensamento que aparece, mesmo por mais absurdo e incoerente que seja, é colaborar com a obsessão. Não se tome a palavra de Kardec no sentido literal. Por isso, o médium que se preza deve estudar a doutrina para aprender a discernir. Odilon Fernandes. Então, vamos fazer a nossa prece para o preparo da nossa reunião de estudos dessa noite. E assim, Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Mestre querido, reunidos em Teu nome, para juntos, Senhor, estudarmos a doutrina espírita, o Consolador prometido, à luz dos Teus ensinamentos, à luz dos Teus esclarecimentos. Então, Mestre querido, que as nossas primeiras palavras na noite de hoje seja de agradecimento pela oportunidade bendita de estarmos numa casa séria de estudo e de trabalho. Então, Senhor Jesus, nós nos dirigimos ao Teu coração para, em Teu nome, em nome da diretoria espiritual amorosa de nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, mas, sobretudo, em nome de Deus,
pedirmos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião de estudos e passos dessa noite. Fica conosco, Jesus, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, nesse horário, a segunda-feira, nós estudamos o livro dos médiuns, né? E o estudo de hoje vai ser desenvolvido pelo querido Célio, né? E nós vamos estudar o seu capítulo 13, que trata da psicografia. Os itens são 152 a 158, e nós vamos ler o 152 para dar tempo para o Célio desenvolver o seu estudo. Então, vamos lá. Psicografia, psicografia indiretas, cestas e pranchetas e psicografia direta ou manual. O item 52 fala assim: a ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente que estas, pois apenas alguns anos nos separam desses meios primitivos e incompletos, que trivialmente chamavam de mesas falantes, e já estamos em condições de poder comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente quanto os homens o fazem entre si, e isto através dos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita, principalmente, tem a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de um poder oculto e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio utilizado foi das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis aqui qual a disposição delas. Então, meus irmãos, nós vamos agora passar a palavra para o companheiro Célio, nosso querido amigo, pedindo a Deus que o envolva. Bom estudo. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, esse assunto do livro dos médiuns, ele é interessante porque ele fala da ciência espírita. E a gente sabe que a doutrina espírita, muitas pessoas pensam assim, a doutrina é religiosa, é apenas uma religião. Na verdade, ela tem 3 aspectos importantes, né? Que é o religioso, porque nós temos como exemplo o cristianismo, aí temos o evangelho segundo o espiritismo, para nos apoiar nesse aspecto. E lá Kardec vai estudando as partes morais todas que o Cristo ensinou, a partir do que os espíritos foram contribuindo com ele, com aquele aprendizagem, com o aprendizado do ensino do Cristo. Depois a gente tem toda uma parte científica que nasceu dessa relação entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado e a aplicação de tudo isso. Como a gente entender as manifestações. E o Kardec não aprendeu como um estalo, com muita rapidez, essa ciência. Porque a ciência espírita, ela é, como eles chamam de empírica, ou seja, uma ciência que foi sendo construída a partir da própria experimentação. E olha que coisa interessante, que parece até engraçado quando a gente lê aqui o texto. Que começou-se a ter uma relação mais próxima de Kardec com os espíritos por meio daquele fenômeno que a gente já ouviu falar das mesas falantes ou das mesas girantes. E que não aconteceu só no lugar, aconteceu em vários países da Europa, na América, mais ou menos no mesmo tempo. E o que era aquilo? Um fenômeno em que pessoas ficavam em torno de uma mesa. Essa mesa normalmente era uma mesa redonda, com 3 pezinhos. Eles colocavam as mãos, às vezes colocavam as mãos sobre as mesas, cada um deles se ligava assim, um dedinho no outro, fazendo uma correntezinha, porque acreditava que aquela corrente tinha um segmento ali energético. Alguns não punham a mão sobre a mesa, colocavam só acima da mesa, mas o que acontecia é que aquela mesa se mexia, fazia movimentos, girava em torno de um pé só, subia, descia, se movimentava na direção de um, na direção do outro. E o Kardec, quando olhou esse movimento, ele entendeu que isso tudo poderia ser mecânico, como se tem os movimentos de vários motores. Então, para ele, estudioso, que tinha tido um conhecimento bastante bom de mecânica, de física, ele entendia que aquilo ali não era nada demais.
porque era um movimento de um corpo, um movimento mecânico. Até que Kardec observa que a mesa começa a se comunicar. E aí ele toma uma atenção especial ao fato. Porque ele diz, bom, mesa não tem cérebro, mesa não pensa, mesa não tem estruturas que permitam isso, uma mensagem. E aí então ele começa a observar e descobre por trás daquela movimentação a existência dos espíritos. E aí ele começa a trabalhar para entender. Quando ele descobre que aquela força, descobre no sentido de que, não que ele vai descobrir, ele é revelado que aquelas forças se chamam espíritos, que eram as pessoas que haviam vivido entre nós, que podiam se comunicar conosco, ele fica muito interessado em estudar. E observa que existia um meio muito interessante de conseguir as mensagens. Que as pancadas, elas eram muito complexas para trazer uma mensagem longa. Porque começou com as pancadas, que a gente chamava de tipologia, que as pessoas batiam. Na verdade, os médiuns ficavam no ambiente escutando as pancadas que os espíritos produziam. Mas vocês imaginam você uma mensagem, contar várias vezes as pancadas para chegar a uma palavra, uma pancada da letra A, 2 pancadas da letra B, 3 pancadas C, e imagina como isso era amoroso. E eles conseguiram, então, construindo juntos, perceberem que se aquele grupo conseguia colocar a mesa em movimento e que ela se comunicava, talvez fosse possível se comunicar por meio do lápis. Mas só que eles, olha só que ideia, eles não achavam, porque é tão engraçado a gente pensar nisso hoje, eles achavam que sempre precisava de alguma coisa além da mão do médium. Então eles começaram a criar umas cestinhas de vime, que eles colocavam lápis, ultrapassavam aquela cestinha de vime, o médium colocava os dedos na cestinha e aquela cestinha se movimentava e o lápis então ia fazendo uns desenhos. Depois eles começaram a apurar isso, colocaram em funil, colocaram em mevinhas, eles entendiam que talvez você já se comunique somente através das mevinhas. Fizeram mevinhas pequenininhas de madeira, amarravam uma haste do lado, enfiavam o lápis na haste e a mevinha que se movimentava. Até que, naturalmente, alguém deve ter tido uma brilhante ideia, deve dizer, vem cá, por que não chegou no lápis? Né? Então, aquele gênio que surge, né? E aí, então, eles perceberam que tudo aquilo era acessório desnecessário. Mas o que foi mais bacana é que muita gente achava, e isso é muito legal da gente pensar, que aquele intermediário ficava munido, ou seja, aquela mesa, aquela pranchetinha, aquela cestinha de vime, aquele funilzinho, eles tinham também uma série de, as mesinhas pequenininhas que eu falei, eles achavam que a inteligência era como que passada, filtrada por aquele objeto. E aí o Kardec começou a mostrar que não. Que ele diz o seguinte, ele dá um exemplo genial, Kardec dá um exemplo genial. Se você pegar uma bengala, e pegar aquela bengala e deixar ela ali no canto, ela vai ser uma bengala inútil. Né? Se você pegar uma bengala e sair andando com ela, ela já começa a ter um efeito inteligente. Mas é a bengala que anda? Não, é quem conduz a bengala, né, que a faz fazer um movimento que possibilite alguém que precise dela caminhar. E tem mais, tem pessoas que pegam bengala e fazem comandos com as bengalas. Né? Dão batidas, informações com aquela bengala. A bengala se tornou inteligente? Não, ela é fruto de alguém inteligente que a comanda. E isso foi muito interessante, porque tirou, olha como isso é sério, a gente vem dar conta. Isso tirou toda a questão do ritual, do exterior, para demonstrar a necessidade de manifestação dos espíritos. Ou seja, os acessórios exteriores não são necessários.
Isso é um ganho muito grande. Por quê? A gente que tem algumas experiências com médiuns novatos, e os médiuns novatos são ótimos, porque eles são destrambelhados. Porque não sabem, não é? Então eles chegam assim, estão à vontade, sabem nem o que estão fazendo. E a gente aprende muito com o médium novato, porque a gente olha e percebe o fenômeno assim, de uma maneira muito radical, né? Como eu falo radical, no sentido da raiz. Está muito ali, não é no primitivo da coisa. Então eu já vi, por exemplo, alguns médiuns iniciantes que eles tinham o movimento dos olhos que saíam e ficavam, os olhos ficavam mexendo para um lado para o outro, 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 não parava. E era um movimento muito ativo e muito difícil de alguém fazer. Né? E a gente olhava e percebia aquilo. Em outras circunstâncias também, nós víamos uma pessoa que não tinha menor conhecimento de música e ela cantava lindamente. Se mandasse ela cantar sozinha, ela desafinava horrores, ela nem cantava. Mas quando estava com o espírito, ela cantava, e cantava muito bem, era uma médium de sexo feminino, ela cantava muito bem e cantava em inglês, ela não sabia nada, não sabia nem cantar, nem sabia inglês. Né? E a gente teve a oportunidade de ver esse fenômeno muito, muito bacana do aprendizado espírita. E aqui, então, ele comenta que no início daquele processo, ele conseguiu perceber que escrever e falar era muito natural para o espírito. Olha que ganho, a gente sai de uma mesa girante que faz movimentos redondinhos, que daqui a pouco a gente consegue perceber que o espírito pode se comunicar pelo sistema fonador do médium e pode se comunicar pela mão do médium escrevendo. Agora, o que é importante perceber é que algumas vezes, aí Kardec observando, ele percebia que o médium escrevia mecanicamente. Era como se um frêmito chegasse no braço dele e fosse levando o braço dele para tudo quanto era lado, e quando terminava a comunicação, ele não sabia nada que tinha escrito. Muita gente, antes da doutrina espírita ser difundida, achava que o único médium que deveria ser considerado médium era esse. Porque eles diziam, esse médium que é um médium puro, que é um médium que não entende, não sabe nada do que está fazendo. A doutrina espírita diz que não, que o médium intuitivo, aí já vamos saímos do mecânico para o intuitivo, é aquele que ouve o que o espírito está dizendo e transmite para o papel com o seu movimento natural. E aí ele então, mas por que isso é bom? Não tem interferência do espírito do médium nisso? E aqui nessa primeira mensagem do Odilon ele fala isso, que muitos médiuns deixam de ser médiuns porque ficam sempre achando que eles estão influenciando na mensagem. No livro Mecanismos da Mediunidade, o Chico Xavier, que o psicografou por meio de André Luiz, o André Luiz diz o seguinte, olha, o médium não deve se preocupar com isso. Ele deve se preocupar em ser útil. Porque se a gente quer fazer o bem com a mediunidade, então eu fico o tempo todo querendo saber se sou eu, se não sou eu. Não, deixa fluir as coisas. E aí a gente vai avaliar. Essa preocupação é uma preocupação desnecessária. Por quê? Nós sempre interferiremos nas manifestações. Quer queiramos ou não. Por quê? Porque nós somos um canal. Então, na hora que a gente recebe a informação do Espírito, nossos conhecimentos, por exemplo, aqui hoje, nessa mensagem aqui, na hora que ela leu assim, ó, é pior do que descer, é acreditar cegamente em tudo. Aí eu falei, não pode ser descer, é descrer. Né? Aí eu vim aqui corrigir. Se eu estivesse recebendo essa mensagem, eu faria isso. Se a mensagem tivesse vindo pela gente, a gente ia perceber que o espírito pode ter se confundido, e aí a gente então modifica. Mas não modifica a essência. Você pode modificar a forma. Mas o médium que já tem uma responsabilidade, ele não modifica a essência. Ele sabe que a essência tem que ser mantida. Mesmo que ele interfira numa palavra ou noutra.
Não precisa ter 100%, não é? E aí tem outra coisa importante também. Nós percebemos algumas coisas que surgem na mediunidade, e ele vai falar isso daqui para frente, que a gente tem uma inspiração, um raciocínio muito rápido, um raciocínio muito claro, em determinadas situações que a gente nem sequer conhece. Então, nós vemos assim pessoas muito simples no interior, que trabalham com a mediunidade, e que ela dá conselhos profundos, não é? De uma grandeza moral tão grande, que a gente fica olhando para aqueles médium e percebe que existe um espírito ali muito mais evoluído passando a informação. Então, como que pode alguém que tem uma cultura tão pequena passar uma mensagem tão grandiosa? Então, a gente precisa avaliar, por isso que ele diz aqui, ó, abre a cabeça. Se ficar com a cabeça fechadinha, não vai conseguir entender nada. Então, quando ele fala dessa mediunidade mecânica, o que acontece? O espírito desencarnado e o espírito do médium, o espírito do médium entra num estado de transe maior e ele se afasta muito do corpo físico e o espírito desencarnado se apropria. Mas veja, ele sempre terá que utilizar a mente. Porque os movimentos do braço estão ligados ao cérebro humano. Então sempre terá que usar esses mecanismos. Só que naquele momento, o espírito do médium, ou a alma, como ele gosta de chamar aqui, ele cede, ele recua muito, ele se afasta e cede bastante para que o espírito faça o seu trabalho. Em outros momentos, que é o mais comum e o que é o mais desejável, é que o médium escute intuitivamente o que o espírito tem a dizer. E que ele possa ter um senso crítico daquilo que vai ser dito. Por isso que os espíritos falam que o médium, nós precisamos trabalhar muito o nosso aspecto do desenvolvimento intelectual e moral, e principalmente moral, né? De preferência os dois, mas se tiver que ter uma preferência moral, por quê? Porque na hora que a gente vê aquelas sutilezas de um espírito que tem uma intenção negativa, a gente consegue, como médium, perceber e a gente filtra e a gente não permite que ele nos faça passar uma mensagem que não seja uma mensagem digna. Porque é o nosso dever fazer isso. Então, porque no momento em que a gente fala assim, puxa, xinguei um palavrão na nossa vida ordinária, né? Então nós xingamos um palavrão, pensamos mal de alguém, podemos estar sendo intuídos por um espírito? Podemos. Mas essa cessão que a gente permite de fazer o xingamento, de elevar o pensamento negativamente, de transmitir uma mensagem negativa, de passar lá pelo WhatsApp uma mensagem negativa, na hora que eu apertei o dedinho e mandei, eu tomei a decisão. Não foi quem me intuiu, quem teve alguma influência sobre mim, que tomou essa decisão. Ele apenas influi. Porque senão, a gente não teria mérito das coisas boas que a gente faz. Porque senão, sempre a gente teria que dizer o seguinte, poxa, nas coisas boas eu que fiz, nas coisas ruins eu fui intuído. Aí não tem mérito. Então, tanto numa quanto na outra, sou sempre eu. Agora, eu cedo aquilo que mais eu me sintonizo, que mais eu tenho uma afinidade. Por que a gente deve trabalhar mediunicamente numa casa espírita séria? Porque a casa é preparada pelos espíritos, a casa tem a regularidade do horário, nós procuramos fazer uma oração ao iniciarmos, nós procuramos ler uma mensagem que eleve o nosso pensamento, nós costumamos receber uma série de, a gente diria assim, do cerimonial, não é? Que a gente faz no sentido de manter sempre um pensamento positivo. E aí, com isso, a gente consegue, então, ter um cerco, uma blindagem contra as influências negativas. Quando a gente se expõe mediunicamente,
a gente se acha, porque às vezes a gente se acha, já está com uma madureza. Uma vez eu me lembro muito do Altivo. Eu estava frequentando uma casa espírita aqui, fazendo os estudos de palestras lá, e foi a primeira casa que eu conheci, quando eu comecei lá na Juventude Espírita. E eu falei para ele, olha, o Altivo, o pessoal lá está me chamando para dar passe lá. Tem algum problema? Ele falou para mim, se você quer se complicar, vai. Entendeu? Então, se você quer se complicar, vai. Por quê? Existe, e isso é uma coisa interessante, não sei se eu já contei aqui, mas que me marcou muito, eu acho que já, mas eu vou repetir. Uma vez eu fui fazer um estudo numa casa espírita na Tijuca. Quando eu cheguei lá, eles se confundiram e convidaram 2 pessoas para fazer o mesmo estudo. E quando eu cheguei, o senhor que ia fazer o estudo já estava sentado lá. E aí o presidente da casa veio muito assim, preocupado, falar comigo que ele estava sem graça porque ele havia chamado 2 pessoas para o mesmo estudo, e que aquele senhor tinha vindo de Anchieta, e que se eu me incomodava, eu digo, não, está ótimo, não se preocupe com isso, vou assistir, fica tranquilo. E eu assisti, que foi ótimo o estudo, por sinal, e quando terminou, eu fui caminhando com esse senhor para, ele ia pegar o ônibus perto ali daquele shopping Tijuca, e eu ia para casa. E quando eu cheguei, ele virou para mim e disse assim, onde é a casa que você se cuida? Aí eu não entendi. Onde é a casa que você trabalha? Eu falei assim, eu trabalho em várias casas. Eu falei para ele. Ele, não estou perguntando isso. Você fala em várias casas, mas agora onde é que você está afiliado? Eu estava saindo daqui para ir lá para perto de casa. Eu falei, eu estou começando a frequentar. Olha, não tem essa de começar, não. Você tem que ter uma casa para cuidar de você. Porque a gente não pode, a gente tem que ter uma casa regular, em que a gente vá, pelo menos uma vez por semana, sempre naquele horário, para assistir às palestras, ou para desenvolver a mediunidade, e principalmente para ser cuidado pelo plano espiritual. Você não pode ficar pulando daqui para cá, daqui para lá, daqui para lá. Olha que coisa interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, porque você, tô bem, né? Mas, e aí? Olha quanta coisa que a gente não se dá conta. Por quê? Os espíritos, eles vão conhecendo o nosso fluido. E vão trazendo, naquela reunião semanal, que a gente sabe que vão nos encontrar ali, porque temos uma regularidade, eles trazem os mecanismos de cura. Através de quê? De uma pessoa que nos vem trazer uma mensagem como esse senhor. Será que foi por acaso que ele convidou 2 pessoas? Não, né? Segundo, ele traz palestras, assuntos que são pertinentes à nossa necessidade espiritual. Eles preparam o fluido. Olha, nesse dia vamos cuidar do célio. Vamos arrumar o fluido, vamos organizar tudo para o tratamento. Se a gente não tem regularidade, como é que eles vão cuidar? Né? Então, é preciso ter esse cuidado. Então, trabalhar na casa espírita. Aí, voltando lá, médium intuitivo é o melhor. Como as pessoas consideravam que não era. Na verdade, por que é? Porque a gente tem esse senso crítico. Então, é importante ter. Agora, o médium mecânico, ele é pior? Não. Ele tem o seu valor, por quê? Porque dá uma garantia para aquelas pessoas que ainda são incrédulas. Vocês se lembram, quando teve um movimento ali na Penha, do médium Rubem, que começou a fazer curas, e ele, ali no Curtume Carioca, houve uma reunião muito grande. Eu tenho uma amiga muito próxima, que ela conheceu o trabalho do Rubem, na Zona Sul, ali, parece que era em Botafogo, e ela ia para lá para limpar o salão antes de começar o trabalho. E era um lugar muito pequenininho, Rubem atendia muito poucas pessoas, e ela então ia para lá para ajudar. E ela disse que via o trabalho do médium, por meio das cirurgias espirituais, que era uma coisa muito interessante. E ela me contou
que ela estava um dia sentada, ela tinha um problema dos olhos grave, que não havia meios de cura, e ele um dia chegou, o espírito chegou para ela, através do médico, e disse: filha, hoje vai operar. E ela disse que ela quase desmaiou, ela tinha um medo danado, apesar dela ir lá, mas ela não se via naquele papel. E ele disse que o espírito era muito rude, assim, na forma de falar, não era suave. E ela então disse que ele falou: senta aí. E ela sentou, e ele foi lá com a ponta do dedo, enfiou no olho dela, mudou para cá, mudou para lá, mexeu para cá, mexeu para lá, e ela curou. E ela começou a ver, aí olha que coisa interessante, ela começou a ver o trabalho crescer. Muitas pessoas procurando. Não coube mais naquela sala, foi para outra sala, e ela começou a ver que o médium começou a se perder. E isso é grave mesmo. Então vocês vejam, ele tinha a mediunidade, e aí então, nessa época em que ele foi para o Curtume, que ficou lotado, fizeram uma entrevista com o Divaldo Franco, no Fantástico, sobre esse tema, porque estava no auge aquelas influências ali. E então perguntaram ao Divaldo Franco: Divaldo, qual é o objetivo dessas manifestações que estão acontecendo no Rio de Janeiro, por meio do médium tal, que faz cura nas pessoas? E aí o Divaldo responde magistral. Ele diz assim: essa não é o papel da doutrina espírita. A gente leva um susto, porque, caramba, ele podia dizer que era, né? Porque seria ótimo para nós, não seria? Ele disse: não, esse não é o papel da doutrina espírita. A doutrina espírita tem um papel de divulgar o ensinamento do Cristo, o Evangelho de Jesus, para que nós curemos a nossa alma e nos tornemos para sempre espíritos saudáveis. Então ele já coloca uma coisa bem diferenciada. Aí o repórter insiste: ué, mas por que a espiritualidade então permite isso? Ele diz: apenas para atrair os incrédulos. Porque na hora que você vê alguém enfiar o dedo no olho de alguém, sem anestesia, mexer lá, mexe para cá, mexe para lá, faz aquela cirurgia sem sutura, né? Coloca o dedo lá dentro e retira as coisas. Nem a pessoa quer saber. Quer entender o que é aquilo? E aí muitas pessoas se tornam espíritas a partir daí. Não é? Porque vê um mundo novo para ele. Mas não é a finalidade da doutrina espírita. Por isso que a gente evita, vocês vejam, aqui nas quartas e sábados, nós temos o trabalho do atendimento pelos médios que fazem o receituário, nós não vemos nenhum deles. Seria, assim, muito legal se nós estivéssemos numa sala com vidro e que nós víssemos eles ali psicografando. Né? Poxa, aquilo devia... Né? Mas não é o objetivo. O objetivo da doutrina espírita é sempre ter muita discrição, ser muito discreto, porque o trabalho é da espiritualidade, a gente é um instrumento. Então, esse tipo de coisa não acontece. E o Rubem, como aquilo cresceu muito, e aí, nós seres humanos, nós temos um defeito grave, graças a Deus. Eu digo graças a Deus, porque é Deus que nos fez com essa dificuldade. Quando a gente faz uma coisa mal feita e é bem sucedido, a gente diz: ai, que bom, ninguém viu. Né? Aí daqui a pouco tu esquece e faz de novo. Daqui a pouco você esquece e faz de novo. Aí acontece o que aconteceu no jogo da Ponte Preta, né? Alguém viu aí, já sabe o que foi, né? Então o que acontece? O que acontece ali? A pessoa pensa que não vai ser vista. E aconteceu com o Rubem a mesma coisa. Quando ele foi chamado a viajar para a Europa, a tratar daquele ator que tinha caído do cavalo, que tinha feito Super-Homem, né? E toda aquela mídia ali em cima, ele acabou se perdendo no objetivo que é: o médium precisa ser discreto. O trabalho, esse não pode ser assim. Então, olha, você pode assistir a pessoa tal, tem que ser muito discreto. E aí começam os favorecimentos. Eu te pago o avião para você ir para tal lugar, eu te levo para o restaurante caro. E a gente, ser humano, acaba embarcando, né? E aí a situação ficou difícil.
Não que ele não tivesse realmente aquela aptidão. Tinha. Porque essa minha amiga é uma pessoa muito honrada, muito séria. Então a gente vê que isso realmente é um fato. Então, quando a gente vai falar em mediunidade, e aí falar de psicografia, é muito natural que a gente procure fazer os exercícios. Onde que a gente deve fazer esses exercícios? Podemos fazer em nossa casa? Sim. No próprio livro diz. Desde que eu faça uma prece, me recolha, tenha de preferência um horário em que eu possa colocar uma folha de papel à minha frente, segurar o lápis e deixar, entro na minha prece, e depois acomodo o pensamento e aguardo. Começo a ouvir alguma coisa, eu passo para o papel. Ah, mas o que é isso? Passa para o papel, depois avalia. Normalmente nós fazemos isso na casa espírita, no desenvolvimento mediúnico, onde que se faz esse treinamento para o médium conseguir desenvolver essas aptidões. A maioria de nós tem a intuição. Por quê? Nós vemos assim, tem umas pessoas que elas têm a intuição. Eu vou dizer uma coisa interessante comigo, que eu gosto de falar de mim, porque é meu, né? Aí é mais fácil da gente conversar. Por exemplo, em algumas vezes eu costumo ouvir canções. Né? E aí eu ouço as canções e eu, como eu estou com o celular na mão, eu gravo o celular. Quando eu não estou com o celular na mão, eu tenho que correr para algum lugar para arrumar alguma forma de gravar. Então, normalmente eu estou com ele. E já foi muito interessante, porque uma vez eu fui à padaria e eu ouvi aquilo, leva o celular. Eu falei, não vou levar não, vou na padaria. Não. Aí quando eu estou voltando da padaria, eu comecei a ouvir. E aí eu não estava com o celular. Já perdi aquela informação. Então, e tinha uma coisa muito interessante. Uma das músicas, eu lia e cantava a música, mas chegava um determinado momento, olha que coisa interessante, chegava um determinado momento da letra, travava. E aí eu comecei a me perguntar, por que está travando? E aí daqui a pouco eu fui deitar, dias depois, muitos dias, eu fui me deitar e aí eu comecei a escutar aquilo, levanta e lê que tem uma coisa errada na música. Aí eu levantei, cabeça gira, queima, sabe, fica quente. Aí eu levantei, peguei o papel onde estava escrito e comecei a ler. Até que eu chegava naquele ponto, travava. Aí daqui a pouco eu escutei, não é isso. Preste atenção, não é isso. Aí eu fiquei lendo. Daqui a pouco, quando eu estou lendo, saiu aquela frase errada e entrou a certa. Veio a intuição da certa. Aí eu troquei e botei no lugar. Aí a cabeça parou de ferver, eu consegui dormir e resolveu. Então, isso porque a gente vai acreditando. Escreve ali, não faz mal. Então, a mesma coisa, veio para o trabalho da psicografia, não fica achando, será que sou eu? Será que não sou eu? Não, eu quero ser útil. Vamos olhar aqui o que está escrito? O que vai acontecer? Nenhuma mensagem da gente deve ser divulgada sem o senso crítico de outras pessoas que são os responsáveis pelo trabalho mediúnico. Aí vocês podem me dizer, mas essa pessoa que critica, ela pode ser falha na crítica? Pode. Ninguém é, né? Então a gente ouve, se a gente não concorda, a gente ouve, pega a mensagem e leva para outra pessoa. Agora, uma coisa importante, a gente precisa acreditar naqueles que coordenam o trabalho. Confiar, até que nos prove o contrário. Se a gente é muito, se acha muito infalível, provavelmente a gente não vai aceitar. E vai querer sempre achar que a pessoa está errada e que a gente está certo. Então, lembrar sempre, o trabalho não é nosso. Escrevemos ali. Teve uma crítica, eu já falei aqui uma vez de um amigo meu, queridíssimo, um coração, uma pessoa que fazia o bem para todo mundo. E eu me lembro que quando ele começou a escrever a psicografia, nós fazíamos, o grupo todo psicografava, depois a gente lia, cada um lia a sua mensagem, e o presidente da casa, que era o coordenador,
dava análise. E tinha dele que sempre ele começava assim: que o Senhor abençoe a todos, proteja a todos, favoreça, papapá. E sempre lá, quase no finalzinho, ele diz assim: eu agradeço a esse médium maravilhoso, meu amigo, dedicado, fiel, amoroso, generoso. Aí ele já falava, enchia o médium de... Aí, a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Aí eu falei para o diretor da casa: você não acha isso muito estranho, não? Que sempre ele traça elogios a si mesmo. Que esse espírito parece estranho que ele esteja fazendo isso. Aí então, a gente procurou entender o que estava acontecendo. Entenderam? Porque aí era muito flagrante. Que existia algo, porque os espíritos falam aqui, os espíritos superiores, eles são discretos. Eles não costumam traçar um elogio pessoal. Eles podem travar uma menção geral, nunca pessoal. Não é? Eu me lembro quando eu estava começando a estudar doutrina espírita, que um espírito uma vez falou assim: está estudando, né, meu filho? Aí eu falei assim: estou estudando. Passei lá na tua casa e te vi, continua. Quer dizer, então, existia um estímulo aí, né? Um estímulo. Mas não dizia assim: olha, ele podia ter dito: olha, você é ótimo fazendo isso. Aí já muda. Você é maravilhoso. Não. Está estudando, né, meu filho? Continua fazendo isso. Quer dizer, então é diferente. Então, não vamos travar. Vamos deixar as coisas fluírem. Vamos descrever com tranquilidade. O médium mecânico, ele é muito raro. E o próprio Kardec e os espíritos dizem que ele não tem nenhuma diferença. Então, por que ficar buscando essas coisas? Ah, não. O médium que sabe o que está ouvindo, o que está dizendo, não é médium. Não é isso. O médium ouve, passa para o papel e a gente percebe. Mas tem tanta diferença, gente. Quando a gente vai desenvolver a mediunidade, tem tanta diferença. A nossa mente, a energia que vibra no cérebro, era totalmente diferenciada. Sabe? As pessoas que têm a mediunidade, ela percebe uma calor nas mãos muito intenso. Muitas pessoas até chegam a pingar suor na hora que ela está escrevendo. Outra coisa também é como o pensamento flui muito rápido, que a gente não consegue dar conta da rapidez que aquilo está fluindo ali. O uso de uma gramática mais apurada. Outra coisa também é o sentimento do espírito. Quando o espírito ele está no momento de sofrimento, a gente percebe fisicamente, não é, aquele mal-estar que o espírito está sentindo. Mas isso é exercício. A gente não pode pensar assim. Quer ver? Olha como é que as coisas são interessantes em mediunidade. Numa ocasião, eu estava aplicando um passe, e aí eu percebi, não estamos falando de psicografia, mas para a gente ter uma ideia. Eu estava aplicando um passe, e eu percebi uma intuição que eu deveria atuar em determinado ponto do corpo daquela pessoa. Poxa, a gente dá passe regularmente todas as segundas-feiras. Como que isso não se dá sempre? Naquele dia, aquela pessoa que se colocou à minha frente, eu ouvi que faça isso. Aí eu fui, concentrei, fiz o que tinha que fazer. E aí, olha os perigos. Quando terminou, ela virou, me esperou e disse assim: olha, que passe o senhor me deu, hein? Aí que a gente tem que estar de orelha em pé. Né? Aí eu virei para ela e falei: não, senhora, não é isso. A casa toda se prepara para lhe receber. Então você não deixa criar esse tipo de personalismo. Agora, fica um registro de que realmente houve alguma coisa e que ela percebeu. Que alguém realmente, efetivamente auxiliou. Mas a gente só não pode deixar
Porque aí eu poderia, puxa, escutei, né? Fiz, e ela gostou, eu sou médium. Não, não pode, porque não é isso que se espera da gente. Então, com muita tranquilidade, dizer, não, a casa se prepara para lhe receber. Né? O plano espiritual sabe das suas necessidades. Então, a gente vai conduzindo, tirando aquele pensamento da pessoa. É muito comum a gente ver, pegar uma mensagem, que é uma mensagem muito positiva, e divulgar e colocar o nome do médium. Não bota, não precisa. Pode só botar assim, mensagem mediúnica, ponto. Não precisa. Deixa aí. Sabe, o importante é que ela vá e que faça o bem a alguém. Não precisa. Então, é importante que a gente tenha esses cuidados. Voltando aqui para o nosso ponto. Quando ele coloca, a gente já falou de tudo, mas vocês vão ver, vai aprofundar bem lá no fim, quando ele fala que esse avanço da psicografia, ele foi tão importante, porque nos permitiu os romances, né? Nos permitiu escrever toda a doutrina espírita. Quando eles descobriram esse mecanismo, toda a doutrina espírita foi psicografada. Poucas mensagens aqui não foram psicografia. Então a gente olha e vê o avanço que deu. A gente poder escrever num texto, não é? Corrido, obras grandiosas. E vocês vejam, há 2000 anos, quem já leu há 2000 anos aqui? Já leram? Você sabe quantos meses o Chico Xavier levou para escrever aquele livro? É impressionante, né? 3 meses. Em 3 meses ele escreveu. Ele recebeu a mensagem de Emmanuel em outubro. Em fevereiro, final de fevereiro, o livro estava pronto. Né? Tem alguns outros livros que a gente... E vocês podem ver isso na introdução do livro. Eles começam a contar essa história do livro, lá estão as datas, as referências. Outubro e fevereiro. Depois eles falam. Ele também tem uma coisa extraordinária, que é quando ele fazia uma parceria com o Valdo Vieira, em que um escrevia a página par, o outro escrevia a página ímpar. Olha que coisa extraordinária isso. Só isso já seria motivo para estudar esse fenômeno. Mas nada. Os dois, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, escrevendo uma obra. Um escrevia a página ímpar, outra página, depois juntavam. Primeiro vocês imaginam a potencialidade desses médios, e depois, né? E depois o Valdo, ele se dedica a um estudo mais científico. Né? Ele abandonou a questão da psicografia para o estudo mais científico, que fez bem para muita gente. Foi uma opção, como diz a mensagem aqui. Essa mensagem também é muito interessante, muito importante. Porque ela diz aqui, olha que coisa boa. Ela diz aqui, o médium psicógrafo, consciente ou semiconsciente, eu vou dizer o que é a semiconsciência, não deve permitir que a dúvida lhe prejudique o trabalho. Então, seja útil. Eu estou aqui para ser útil. Tenho quem me oriente. Fiz a minha oração. Me coloquei ao dispor. Me preparei para o bem. Flui. Não fica preocupado. Acabou. Entrega a mensagem para quem tem a responsabilidade de avaliar. Ouça a avaliação com humildade. Recolha aquele aprendizado para o crescimento como médium. E segue o caminho, servindo. Não fica coisa, não. Depois vem aqui, ó. Decida entre querer ser médium ou não ser. Isso é tão importante porque nós já ouviram muitas vezes a pessoa dizer assim: você está sofrendo porque você tinha que ser médium, não é. Você tem que trabalhar mediunicamente para se curar. Não. A decisão de ser médium é uma decisão pessoal, moral, séria, tem que ser consciente. Os nossos sofrimentos, eles são advindos do nosso emocional fragilizado, das nossas dificuldades nas escolhas, das nossas questões
anteriores dessa vida, das nossas relações atuais, dos nossos conflitos que nós causamos. A mediunidade, ela tem para nós um viés super poderoso de nos permitir ter mais uma possibilidade. Agora, não é obrigatoriedade isso. Então é preciso, vibrar nesse entendimento. Ninguém é obrigado a ser médium, porque isso é caçar a liberdade. E qualquer espírito que caça a nossa liberdade não é superior. Então ele vai dizer, eu oriento você. Olha, seria muito bom se você tivesse, porque você tem as aptidões. Agora, ninguém vai entender que ser médium o deixará de sofrer. Não. Quanto médium sofre aí o tempo todo? Dona Ivone Pereira. Exemplo, né? Mas ele trabalhava pra caramba, mas tinha nas suas questões a serem resolvidas. Então não é barganha, é consciência. Eu entendo que eu posso... Chico Xavier, outro exemplo, sofreu pra caramba. Né? O tempo todo ali, na luta dele, com dificuldade de saúde, com dificuldade com as perseguições de toda a ordem que ele sofria, e ali ele entendia que a mediunidade dava a ele uma oportunidade de ajudar o próximo. A mediunidade dava a ele a oportunidade de servir ao seu semelhante. A mediunidade dava a ele um papel de cidadão, de cidadania, de cuidar de alguém que precisava dele. Não é? De estar ao dispor de alguém. Ele tinha na sua palavra, na sua ligação com a espiritualidade superior, uma possibilidade, não é, de crescimento. Agora, qual era o ganho dele? Tinha ganho? Tinha. Chico Xavier tinha um monte de ganho. Imagina você ser abraçado por um monte de gente. Eu me lembro, gente, nunca vou esquecer isso. Eu levei uma tia da Rosângela, né, para visitar Malé. Ela estava com 86 anos. Ela morreu com 100 anos. Morreu no banheiro. Fui tomar banho, quando a gente encontrou, ela estava lá sentada no banheiro, né? Sem vida. Sem o corpo físico que faleceu. Mas 100 anos. Mas eu me lembro que ela começou com essa fase de 86 a ter uma tosse crônica. Tossia, a gente fica com peninha ver aquela senhorinha tão idosa tossindo. E eu levei ela na Malé para falar com o Dr. Herman, para ver se tinha alguma maneira de ajudar. E ele passou por ela, chegamos lá, deixei ela lá, ela era uma gracinha, muito fofa, sabe? Usava aquelas redinhas no cabelo, muito pequenininha, muito baixinha, engraçada, gostava de levar bala na bolsa para dar para todo mundo. Então eu deixei ela lá, fui trabalhar, quando voltei, passei no final com o Dr. Ema com ela. Quando chegou lá, o Dr. Ema virou para ela e disse assim, ô, minha querida, tudo bem? Ela, tudo bem. Estou aqui meio tossindo, mas está tudo bem. Ele virou para ela e disse, olha, essa tosse não tem jeito não. Vai continuar tossindo, não tem nada mais para a gente fazer. Né? Isso aí o coração já está fraquinho, essa tosse vai ficar aí mesmo, você vai se acostumando com ela. Tá, viu? Não tem nada, nem remédio eu vou te passar, porque não tem mais nada. Agora, vou te passar aqui umas outras coisinhas, mas não é para isso. Aí deu lá as homeopatias e tal. No final, eu fiquei assim, poxa, que decepção, né? A gente não conseguiu nada. Aí fui lá para fora e falei, e aí, tia, você está triste? Porque você não conseguir o remédio, vai continuar tossindo? Ela, não, meu filho, ganhei tanto beijinho aqui que você nem sabe. Vocês viram? Porque todo mundo, tanto carinho que ela recebeu. O Chico tinha isso. Ele ficava trabalhando até de madrugada, ele dormia pouco, a vista foi embora, a saúde dele ficou bem debilitada, mas ele tinha isso. Carinho, amizade, presença. Uma vez uma senhora, um pavio, que ela dizia, eu era um pavio curtíssimo. Qualquer pessoa que me contrariasse, eu saía batendo. Aí eu fui lá para o seu Chico. Aí o que você aprendeu lá? Você aprendeu a ser pavio curto. Ele me ensinou a ser pavio curto. Me ensinou a relevar. Aprendi com o seu Chico a perdoar. Imagina! A gente tem a possibilidade de ajudar alguém a aprender a perdoar. Então,
Agora, não ganha dinheiro, né? Você imagina quantas pessoas ali, aquelas perturbações todas em torno, mas ganha. Então o Espírito... Jesus. O que Jesus ganhou com a sua vinda aqui? Um madeiro, uns pregos nas mãos, uma coroa de espinho, né? Prego nos pés, nem túmulo para enterrar tinha, alguém teve que emprestar para ele. Depois roubaram o corpo dele, né? Pelo que se diz. Tudo complicado. Mas olha quanto que ele ganhou. Mas é intangível, não é? Não é tangível. Então a mesma coisa. Então a mediunidade, o médium, eu tenho uma amiga com uma potencialidade mediúnica extraordinária, quando jovem, hoje não mais, porque o organismo envelhece, as potencialidades mediúnicas também começam a não ser mais tão possíveis, né? O organismo envelhece. Naquela época ela estava no auge, e eu dizia para ela, amiga, vai, procura, você se sente... E ela dizia, não, eu não quero, eu tenho medo. Eu disse, mas o medo se vence com estudo. E eu até dizia para ela, você tem medo de ladrão? Tem certeza? Deixa de sair de casa por causa do ladrão? Não, então. Né? Então, mas não adiantou. Ela não conseguiu. Por quê? Porque o médium, ele precisa gostar do outro. Ele precisa gostar de servir. Ele precisa gostar de trocar essa coisa boa. A primeira coisa é gostar de fazer o bem, né? Gostar de... Porque é isso que vai trazer. Então não é vantagem nenhuma pensar que a vida vai melhorar, que a gente não vai ter doença, que a gente vai ficar com tudo bem, que nossos problemas vão acabar. Não. É simplesmente uma possibilidade a mais de ajudar as pessoas. Estamos a fim de ajudar as pessoas? Gostamos de ser ajudados? Eu vi um atendimento fraterno aqui maravilhoso também. E foi assim, um aprendizado muito grande. Uma senhorinha, eu já contei isso a vocês, mas é bom lembrar. Uma senhorinha chegou perto de uma médium daqui da casa, uma médium muito experiente, e disse para ela assim, eu vim aqui pedir para vocês suspenderem a minha mediunidade, eu não quero ser médium. Falou para quem estava dando atendimento fraterno. E ela disse para ela, então, boa noite para a senhora pode ir. E aí ela ficou assustada. Então, boa noite, a senhora pode ir, a senhora está liberada, pode ir embora. Ela, como assim, você não vai me dizer nada? Ela disse, não, minha senhora, eu sou um médium, a senhora vai me procurar como médium, não quer ser médium? Não estou entendendo. Não tem lógica no que a senhora está me pedindo. Se a senhora não quer ser médium, a senhora vem pedir ajuda para médium? Não tem sentido. E aí eu parei, eu estava assim, acompanhando, eu falei, gente, que ensinamento! Porque olha como a gente é ilógico, não é? Então, da mesma forma, quantas pessoas vêm à casa espírita, procuram um médium e duvido, se perguntar para ela, vai lá doar alguma coisa, eu não tenho medo. Mas tem medo para se doar, mas não tem medo de pegar a ajuda? Não é incoerente? Então, mas não é obrigatório. Todas as vezes que a gente ouvir, você está sofrendo porque você tinha que ser médium, não é. Não acreditem nisso. Nós estamos sofrendo porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas questões. Nossa educação emocional é frágil. Nós ainda talvez não aprendamos experiências importantes para lidar com uma série de coisas. Estamos aí descuidados, estamos, desatentos. Mas não é nada disso. E também, viver aqui é estar exposto a uma série de questões. Agora, quero ser médium. Por que eu quero ser médium? Porque eu quero servir ao próximo. Se eu tenho essa possibilidade, eu quero. Eu gosto de servir. Então, a gente vem. Mas sabendo que é para servir mesmo, é para trabalhar. Não é para receber bênção só. Mas, junto desse trabalhinho, você ganha beijinho. Né? Vocês viram que eu mandei um beijo agora ali para alguém? Né? Porque ficou ali me olhando, querendo ir embora, mas me mandou um beijo. Então a gente manda um beijo. Olha só que coisa boa que a gente recebe. Né? São os amigos queridos.
Abraços maravilhosos. Quantas vezes eu já entrei aqui nessa casa num sábado, lotado, e eu entro por aqui, eu vou pedindo a Deus que Ele me dê proteção para eu honrar tanto carinho que eu recebo. Porque é tanto carinho que eu não tem como não agradecer, não ser grato. E isso é o quê? Pouquinho trabalho que a gente faz, né? Pouco, perto de muito que a gente ainda tem a fazer. Mas é gostoso de fazer. Então, esse é o convite. Viu? Então, para a gente concluir, psicografia manual é a mais importante. Não se preocupem com essa coisa, se entreguem ao trabalho, pensem em serem úteis, confiem naquelas pessoas que estão cuidando de vocês, façam desenvolvimento mediúnico numa casa que vocês confiem, não é? Não se preocupem com comparações, eu sou assim e assado, não, cumpra o seu papel, e lembrar que ninguém é obrigado a ser médium. Mediunidade é alguma coisa que tem que ser decidido com consciência, sabendo que a gente vai encontrar escolhas, vai encontrar problemas, mas também vai encontrar muita coisa boa. Obrigado. Nós vamos agradecer, né, o nosso companheiro, amigo Célio, pelo estudo que ele nos trouxe, que foi muito bom, não é? Que Deus o abençoe, que ele possa estar outras vezes aqui conosco. Que Deus o abençoe, meu amigo. Bom, a segunda parte do nosso trabalho, nós vamos estudar o Evangelho em preparo para os passes, mas antes de lermos o Evangelho, gostamos sempre de lembrar que a tarefa mediúnica está a cargo dos nossos irmãos médiuns, que já estão preparados para essa tarefa. Nós outros que formos portadores de mediunidade, a gente pede que, por gentileza, não deem passividade, não é? A gente sempre lembra, porque tem irmãos chegando pela primeira vez, né? Não conhece a rotina da casa, aí percebe a presença do irmãozinho, então a gente pede que, por favor, não deem passividade. Bom, o estudo do Evangelho, que vai ser desenvolvido pela nossa Olga Feitosa, é no seu capítulo 26, dá gratuitamente o que recebeste gratuitamente, e são os itens 5 e 6, que vai tratar dos mercadores expulsos do templo. Então vamos ao item 5. Em seguida, eles vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos. E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuraram um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Está lá em Marcos, no seu capítulo 11, versículo 15 a 18, e também em Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 3. Aí o item 6 nos fala assim: Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas sobre qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. Então, nós vamos pedir aos companheiros médiuns que silenciosamente possam seguir a orientação da coordenação de salão para os seus devidos lugares de trabalho. Os companheiros internautas, nossos irmãos que nos acompanham através da internet, se liguem aqui à casa, para juntos, não é, unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos ligarmos à figura iluminada do Senhor Jesus junto a nós, não é, para assim conseguirmos sintonizar
com a espiritualidade amiga, não é? Que já está junto a nós, não é? Nos acolhendo, nos sustentando, nos envolvendo com seu carinho e as suas vibrações de luz. Bom, agora já estamos prontos. Vamos então fazer a nossa prece de preparo para essa hora boa, que é a hora do passe. Senhor Jesus, mais uma vez, querido amigo, nos dirigimos ao teu amoroso coração para, Senhor Jesus, te agradecer por esse momento do passe. Te pedindo, Mestre querido, que envolva-nos a todos, Senhor, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que envolva bem como, Senhor, os nossos irmãos médiuns, que nesse momento, junto com a espiritualidade, estão responsáveis por essa tarefa. Envolva a nossa irmã Olga Feitosa, que vai desenvolver o estudo do Evangelho para todos nós. Sim, Mestre querido, agradecidos estamos em teu nome, Senhor Jesus, em nome da diretoria espiritual da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, damos nesse momento iniciados a nossa tarefa, a tarefa dos passes. Fica conosco, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, que Jesus continue nos envolvendo nessa noite maravilhosa de aprendizado para todos nós, quando estamos agora, nesse momento, recebendo os nossos passos, convidando os nossos irmãos que estão em seus lares também para sintonizarem junto a todos nós nesse momento de vibração, que muito nos esclarece, que muito nos ajuda, que a nossa querida Casa Espírita nos auxiliando sempre. Nosso estudo de hoje vem nos falar sobre uma passagem evangélica, do Evangelho de Jesus, quando ao adentrar um templo, Jesus chama a atenção para o comportamento dos homens dentro do templo, que é um local de oração, de pensamentos positivos, de se voltar a Deus, de procurar, através dessa ligação com o plano espiritual, receber todos os benefícios que esse plano, que esses espíritos, que esses anjos podem nos oferecer. E o comportamento de Jesus não é para nos espantar, porque Jesus não veio só com a missão de ser um moralizador, de passar um ensinamento do bem, de esclarecer. Ele veio também nos ensinar as causas e as consequências que as nossas atitudes impensadas podem trazer para nós mesmos. Que o comportamento humano traz lá dificuldades para as nossas vidas futuras como espíritos que somos. Então ele repreendeu sim, chamando a atenção, porque nós, como ele fala mesmo, minha casa é uma casa de oração, não pode ser feita um covil de ladrões, onde há aí interesse de ambas as partes, daqueles que vendem e daqueles que compram. E a gente pode imaginar a circulação dentro do ambiente, se a gente pode pensar num templo onde deve-se estar estudando os ensinamentos das leis de Deus, voltado o nosso pensamento para o alto, estarmos distraídos, distraído com essa ou aquela situação que possa estar ocorrendo. Então, não está aí Jesus repreendendo, nem dizendo que é errado que se compre, que se venda alguma coisa.
Só que nós temos que ter horário, local apropriado para isso, e dentro de organização, nos momentos certos, sem atropelarmos nada, né? Tudo dentro dos conformes das situações em que estamos vivenciando. Agora, imaginem a gente aqui no momento de oração, alguém circulando, vendendo alguma coisa, distraindo a nossa atenção, seria aí perda de tempo de estarmos ali. Jesus veio mesmo nos ensinar das leis de Deus. O papel dele era de trazer essa informação, trazer assim os meios certos para a gente se conduzir na vida como espíritos que nós somos, né? Mostrando para a gente o que é que realmente vai nos fazer feliz e como deve ser o nosso comportamento. Então, são ensinamentos que não devem assim nos chocar, né? Jesus expulsando os vendilhões do templo, não deve passar pela nossa cabeça nenhum gesto aí de violência, nenhum gesto de errado, simplesmente de um espírito com uma visão assim bastante adiantada do que é bom para todos nós. Imagina a repreensão de alguém assim com a autoridade de Jesus, através do seu olhar, o que isso não causa nas criaturas, né? A fraqueza que não deve causar no ambiente e o impacto que isso vai causar nessa chamada de atenção. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos inspire sempre para esse estudo, para todos os estudos que nós vamos fazendo, e tenhamos sempre essa disposição e essa vontade de aprender com Cristo, que é o nosso mestre, o grande mestre da humanidade. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo dessa noite, né? Senhor Jesus, nesse momento, então, queremos terminar essa reunião com as palavras de gratidão, Senhor. De gratidão por todos nós termos conseguido estar aqui nessa casa. Por todos nós, Senhor Jesus, termos recebido do alto as vibrações de paz, de sustentação e de luz. Por termos hoje, Senhor, estudado um pouco mais o Teu Evangelho de amor à luz da doutrina espírita. Então, Senhor Jesus, que as nossas palavras de encerramento sejam de gratidão. Mas também, Senhor, nós te pedimos que envolva-nos a todos, Senhor, aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que consigamos, Senhor, chegar aos nossos locais de origem com a sua proteção, com o seu amparo, com a sua luz. Assim, Jesus querido, em teu nome, em nome da diretoria espiritual amorosa da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos, a nossa reunião de passes e reflexões dessa noite. Fica conosco, Jesus, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz.